Glória a Deus. Deus continue abençoando. Vamos ao texto. Nós temos hoje uma reflexão bíblica alusiva ao culto de Santa Ceia. E é uma coisa que eu aprendi já no berço assembleiano, que no culto de Santa Ceia os louvores precisam estar em harmonia, as ministrações da palavra da mesma forma, e a mensagem oficial também. E a Santa Ceia é um culto muito importante, é um único cerimonial que Cristo disse para a gente fazer em memória dele. Eu disse cerimonial, né? O cumprimento do ID não é um cerimonial, tá? É uma outra coisa, uma ordenança. E nós estamos aqui nessa noite para obedecer o que Cristo nos instruiu a fazer, que é cercar a mesa do Senhor. Nós temos uma reflexão em Mateus 27, 32. Vamos ler, por favor? Se você quiser ler com a projeção ou com a sua versão bíblica, fica à vontade. Vamos ler. 1, 2, 3. E quando saiu... Continue, por favor, até o 36. Glória. E assentados o guardavam ali. Nós temos uma reflexão essa noite sobre o tema O Novo Testamento e 3 constrangimentos. Você pode repetir comigo, por favor? O Novo Testamento e 3 constrangimentos. A gente sabe, para quem já viveu um constrangimento, é uma situação vexatória, é uma situação ruim. Quem já teve o desprazer de escorregar na frente dos colegas na hora do intervalo, ou tropeçar na hora do recreio quando criança. Quem já teve a roupa rasgada em uma festa de casamento, de aniversário. Eu só estou falando de constrangimentos assim, contornáveis, porque existem constrangimentos até mesmo traumáticos do ponto de vista psicológico. Estou falando de constrangimentos. E o Novo Testamento, a Nova Aliança em Cristo Jesus, ela tem 4 contextos de constrangimento, ou pelo menos que a palavra constrangimento é trazida à tona. Mas eu quero trazer só 3 momentos, até porque o culto de Santa Ceia, normalmente a ministração leva um tempo um pouco mais curto, porque nós temos o cerimonial de comermos o pão e bebermos o cálice. Mas eu tenho rápido aqui 3 pontos, pastor Tassi e seus 3 pontos, que eu sempre gosto de trazer ou em 3 ou em 2, para deixar mais pedagógico o sermão, para fazer mais fácil de você e eu comermos a palavra de Deus, nos alimentarmos espiritualmente dela. Sim, há constrangimentos inseridos na Bíblia, e o primeiro constrangimento que nós temos foi o momento em que Simão Cirineu carregou a cruz. Então, o Novo Testamento e 3 constrangimentos, o primeiro deles é o constrangimento de carregar a cruz. Nós lemos que isso foi feito pelos soldados romanos, estes que constrangeram um homem cirineu, um homem de Cirene. Nós sabemos que Jesus, do Getsemane, quando estava em agonia, até o Gólgota, ele passou por vários momentos dolorosos, fisicamente e também psicológicos. Mas nós vamos falar aqui de constrangimento. E esse homem, Simão Cirineu, ele foi constrangido. A palavra Simão, que é uma variante do grego de Simeão, nos faz lembrar, já estou me lembrando de uma outra situação, mas vou deixar para a parte final. E nos faz lembrar de personagens, 9 personagens, para ser bem preciso, na palavra de Deus, levam o nome de Simão. Só que este Simão, o Cirineu,
como nos diz a Bíblia, era um homem de Cirene. Obviamente, o nome já diz. Nos mostra Mateus 27, 32, nos mostra Lucas 23, 26, né? Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 26, que esse homem estava vindo do campo, provavelmente estava vindo para celebrar a Páscoa, e exatamente naquele momento em que ele vai passando, ele é chamado e constrangido por aqueles soldados. Naquela época, Cirene era habitada por muitos judeus. Atos capítulo de número 6, versículos número 9 nos fala sobre isso. Inclusive era uma cidade na parte norte do continente africano. Um judeu africano ajudou Jesus a levar a cruz. E eu não estou falando de raça, estou falando apenas o que ele era, um judeu africano que já ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas nós sabemos que, de primeiro modo, ele não queria carregar. Ele estava passando, não estava entendendo nada, viu um homem apanhando, sabia que a cruz era um instrumento de maldição, sabia que quem morria por intermédio da cruz naquela época era alguém considerado maldito, um pária em os nossos dias para a sociedade, e ele, como qualquer um de nós, temeu continuar apanhando dos soldados, assim como aquele homem que ele não fazia ideia de quem era, aquele homem que ele não conhecia, estava precisando da ajuda dele. E eu gosto de quando a Bíblia registra que Jesus, depois de cansado, com fome, com sede, precisou de ajuda para carregar a cruz. Isso mostra, comprova, ajuda a entender de que ele não usou de poderes ou do seu poder divino para carregar a cruz. Jesus carregou a cruz como um ser humano, como um homem, 100% homem e 100% Deus, como ele estava ali como o perfeito sacrifício a ser feito. A palavra nos diz ainda, registrado pelo evangelista Marcos, que este Simão Cirineu, Mateus não registra, nem Lucas não registra, mas Marcos tinha um conhecimento a mais, quando ele diz, lá no capítulo 14, versículo 21 do Evangelho segundo Marcos, que esse Simão Cirineu era pai de Alexandre e também de um outro cidadão que agora me fugiu o nome. Nós acreditamos piamente na palavra. E se esses homens, esses dois homens que são citados como filhos de Simão, porque eles não tinham iminência social naquela época, não faziam parte do sinédrio, mas Marcos faz questão de registrar. Então nós podemos pensar, acreditar, que o próprio Cirineu, que ajudou a carregar a cruz, teve dois filhos que se converteram posteriormente ao Evangelho, e a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, conhecia. E foi por isso que Marcos fez questão de registrar que Simão ajudou Jesus a levar a cruz. E teve seus filhos também atingidos pela cruz de Cristo. Olhe para a cena que nós estamos desenhando. Um homem sendo constrangido a ajudar um maldito, como se diziam eles, a carregar uma cruz que não era dele. Simão Cirineu foi obrigado a fazer aquilo. Os soldados romanos levaram Jesus para o seu quartel, para a guarda, para o local chamado também de Petrório. E lá Jesus recebeu uma coroa de espinhos produzida por eles. Jesus recebeu um tecido vermelho, cor de escarlate, sobre os seus ombros. Deram para Jesus como se fosse um cetro, um cano, uma madeira. E com este cano tomavam das mãos de Jesus e batiam na sua cabeça onde estava a coroa de espinhos. Está registrado por Mateus, está registrado por Lucas. Eles levam e chamam toda a corte, isto é, todos os outros companheiros de serviço, para escarnecerem daquele prisioneiro. Diz a Bíblia que eles se abaixavam diante de Jesus
e começavam a fingir que estavam adorando, a fim de escarnecer do Salvador Jesus. É esta cena constrangedora, inicialmente a Cristo, é óbvio, mas também a Simão Cirineu, que nós estamos narrando para os irmãos através da Bíblia Sagrada. O Simão Cirineu foi constrangido a carregar, a ajudar Jesus a levar a cruz. Mas a segunda cena de constrangimento, registrada no Novo Testamento, continua no capítulo de número 25, continua nos versículos subsequentes, 32, 36, quando acontece a maior e a pior de todas as cenas da humanidade, que é a crucificação. Eu disse que o primeiro constrangimento, segundo o Novo Testamento, é o constrangimento de Simão Cirineu em carregar a cruz. Mas estamos agora no segundo, exatamente segundo, e o maior de todos. Momento vexatório, momento de escárnio, que é a crucificação. Nenhuma outra pessoa na terra passou por tamanho constrangimento semelhante a Cristo Jesus. É impossível tomarmos consciência, tomarmos conhecimento de alguém que tenha padecido, sofrido constrangimento como Cristo Jesus. Está escrito na palavra de Deus que os príncipes do povo escarneciam de Jesus e eles diziam: salvou aos outros e não salvou a si próprio. Temos também registro que todos aqueles que estavam ao redor, os principais do povo e também os soldados romanos que ali estavam, e também a população que acreditou em todas as narrativas mentirosas, caluniosas que Jesus estava sofrendo. E eles mesmos diziam: você aí, que era capaz de destruir o templo e erguê-lo em apenas 3 dias. Outros diziam: salvou aos outros, mas não podem salvar a si, não pode salvar a si mesmo. Porque eles imaginavam, ou no conceito de salvação deles, a salvação consistia em Jesus preservar a própria vida e fugir do poder militar e religioso de seu tempo. O conceito deles estava totalmente equivocado, porque no contexto bíblico, salvação não tinha nada a ver com Cristo preservar a sua vida. É justamente o contrário. Nós só recebemos a salvação em Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele enfrentou o constrangimento da crucificação. Ele foi levado ao escárnio. Ele foi levado à vergonha. Se você nunca leu na Bíblia, mas fique sabendo, Jesus teve suas vestes rasgadas e ele ficou completamente nu, tendo a sua intimidade exposta para aqueles homens da alta cúpula do poder romano daquela época. Jesus enfrentou o esbofeteamento. Jesus foi cuspido. Por uma questão de ética, eu não vou fazer isso para você entender. Mas você já imaginou o que é você ser cuspido por alguém, por um escárnio? Você tem noção de que alguém agir com uma falta de educação e resolver cuspir você, como dizem os maranhenses, me chamando de nojento, me chamando ou me fazendo sentir como alguém que não serve, que não presta, que não é? A crucificação foi o maior constrangimento social da história. A crucificação é o maior evento de constrangimento que alguém tenha passado. Nem mesmo ter caído em sala de aula ou no intervalo com uma escola cheia, nem mesmo tropeçado ao andar na frente dos colegas de faculdade, nenhum constrangimento da terra pode ser igualado, equiparado ao constrangimento de ser crucificado. Você conhece a história. Não estamos falando de um criminoso. Apesar de que na noite, no momento da crucificação, o próprio Senhor Jesus causou libertação
a um preso. Lembrem-se que Pôncio Pilatos colocou um prisioneiro conhecido naquela época, você sabe o nome dele, Barrabás, na tentativa de livrar Jesus. Você conhece a história, até mesmo a mulher dele envia uma mensagem dizendo: não te metas nesse julgamento, este homem é justo, eu passei a noite sonhando e sofrendo por este homem. Você já leu isso na Bíblia? Mas nem mesmo a esposa de Pôncio Pilatos pôde parar ou impedir. Deus permitiu que ela tivesse esses sonhos, para que ela também tivesse uma noção de quem era Cristo. Pois Deus se revela a quem Ele quer, e salva quem Ele quer, e busca quem Ele quer, e resgata quem Ele quer, e não importa aonde essa pessoa esteja. E Ele tem a ideia brilhante: por ocasião da festa nós sempre liberamos um apenado, nós sempre temos misericórdia de alguém. Com certeza esse homem não vai ser trocado por Barrabás, mas a história conta que Jesus foi trocado por Barrabás quando ele é colocado ao lado de Cristo. E sendo colocado ao lado de Cristo, como se Cristo fosse um criminoso. E a palavra de Deus nos diz que ele morreu por nós e por nossos pecados. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele se fez pecador. Ele não era, mas ele se fez pecador para nos dar uma única oportunidade de ter uma nova história no seu sangue. Ele nos dá a oportunidade de receber o perdão dos pecados, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter uma nova história espiritual. Essa sim é a cena de maior constrangimento da humanidade, a crucificação. Mas quem está nela não deveria estar lá, ou melhor, não merecia estar lá. Mas ele, a vítima perfeita, se voluntariou, pagou o preço do pecado, enfrentou o constrangimento do pecar. Qualquer pessoa que conhece a palavra do Senhor, que conhece a lei de Deus e comete o pecado, sentirá-se constrangido, envergonhado, arrependido, ou alguns outros sentirão remorsos. Jesus passou por todos esses sentimentos sem ter cometido nenhum pecado. A cena de constrangimento que deveria ser vivenciada individualmente por nós, foi vivida por Cristo Jesus, nos beneficiando coletivamente. A maior cena de constrangimento da história, há um homem pendurado nela. O nome do monte, Gólgota, significa caveira, morte, dor, sofrimento. 700 anos antes dessa cena acontecer, Isaías profetiza. 700 anos antes do Sinédrio contemplar, Isaías tem a visão e escreve no livro que leva o seu nome. Quando ele diz: ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Quando ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele fala no passado, mas ele estava há 700 anos da cena mais difícil de ser vista em toda a humanidade. A cena mais difícil de alguém viver foi vivida por Cristo Jesus. Onde mesmo que você assista a um filme, nunca será da forma fidedigna como foi.
E por mais que você e eu possamos ler a Bíblia e passar horas imaginando o Calvário, é impossível de comparar como de fato foi. Jesus morreu por nossos pecados. Eu não me acostumo com essa informação. Essa mensagem aos meus ouvidos não se torna cansativa. Essa mensagem aos meus ouvidos não se torna infrutífera. Essa verdade aos meus ouvidos ecoa: um pecador foi salvo pelo Senhor. A maior cena de constrangimento foi vivida por Jesus. E eu pergunto: eu não mereço, mas você merece? Você acha que você merece? Ele merecia viver o que ele viveu? Você acha que o que aconteceu tinha que acontecer mesmo? Ah, claro, tinha que acontecer. Aí você aceita isso na maior naturalidade do mundo? Eu não aceito na maior naturalidade do mundo. Eu aceito como o maior sacrifício do mundo. O maior sacrifício do mundo, irmão Ricardo, foi a Deus, pago pelo próprio Senhor Jesus. Jesus não morreu para pagar a dívida do pecado ao diabo. Jesus não morreu para pagar a dívida do pecado ao sinédrio. Não foi ao sumo sacerdote. Não foi ao Império Romano. Jesus morreu e pagou o preço, entregando-se como sacrifício ao Pai. Porque a palavra mesmo diz: aprove ao Pai moê-lo. Só uma pessoa teria condições de sofrer a cena do Calvário, pagando o preço ao Pai. E ela sofreu. E esta pessoa está aqui nessa noite. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi morto, foi crucificado, mas ele está vivo. Ele está vivo para sempre. A palavra diz que às 12 horas houve trevas, pois Jesus diz aquela expressão de entrega do seu corpo como sacrifício e de entrega do seu espírito ao Pai. Jesus disse: Pai, está consumado. Ele usa a expressão jurídica daquela época. Tetelestai. Essa expressão jurídica da época significava como alguém que tinha feito uma conta em um supermercado ou em um comércio. E depois daquela dívida estar grande, quase impossível de ser paga, o devedor ia até o seu credor, pagava por aquilo que ele consumiu e dizia: tetelestai? O credor dizia: tetelestai. Isto é, está pago? E o credor dizia: está pago. Jesus diz o mesmo. Tetelestai. Está consumado. O preço está pago. De receber em sua casa uma cobrança ou negócio constrangedor.
Você certo ou não, é constrangedor. Pois Jesus pegou aquele constrangimento como se fosse dele. E ao cumprir, ele rasga esta cédula, como diz o apóstolo Paulo, e nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que Deus está me inclinando a dizer nessa noite. Valorize a família que você faz parte espiritual. Se você já fez uma aliança com Deus, valorize a cédula rasgada no Calvário, valorize o que Jesus fez por você, valorize o preço que foi pago no Calvário. Jesus não te comprou com ouro, meu irmão. Jesus não te comprou com gado. Jesus não te comprou com criptomoedas. Jesus não te comprou com nenhuma moeda fiduciária. Jesus pagou o preço do pecado com o sangue carmesim, sangue derramado. Você não quer pagar nenhuma dívida sua derramando o teu próprio sangue? Jesus fez isso por mim e por você. A única coisa que eu posso dizer, Pai, eu não mereço. Você merece? Eu não mereço. Mas Jesus pagou. Mas para uma sociedade, na Páscoa, pensar nos ovos de chocolate, melhor do que pensar neles, é chamá-los de ovo de Páscoa. Irmão, se tem um negócio que me remói, me dá ânsia de vômito, é quando alguém fala perto de mim, ovo de Páscoa. Não existe ovo de Páscoa. Existem ovos de chocolate, que os inimigos da cruz querem que você pense que ele representa uma Páscoa. Que os inimigos da cruz querem que você pense que é um coelhinho bonitinho, arrumadinho, cheio de cores. A cruz foi feita e nela foi sacrificado um cordeiro. Não tinha nada de colorido lá. Estava tudo em cinza. Houve trevas, houve escuridão, não teve nada de gostoso, não teve nada de doce, a Páscoa foi amarga, a cruz foi sofredora, teve sangue, não foi açúcar. Por que que ele fez isso? Ah, meu irmão, foi esse um dos maiores dilemas da minha vida. Perguntar a Deus, por que, Senhor? Por muitos tempos da minha vida, eu orava e perguntava por quê. Por que, Senhor? Não faz sentido. Até Deus responder humildemente esse servo, me lembrando que eu não tenho que entender a cruz, que eu tenho que sentir o amor verdadeiro que emana da cruz do Calvário. A cruz que era para ser nossa, Jesus substituiu-nos e nos deu a oportunidade de receber o perdão dos pecados. Mas só que tem gente que acha que pecado é viver em adultério. Tem gente que acha que pecado é só se for corrupto. Se você fala mal do teu irmão, você está pecando. Se você deseja o mal para o teu irmão, você está pecando. Se as pessoas no teu trabalho te veem como um fofoqueiro, você está pecando. Se você, aonde você vai, você não leva a paz, você leva a guerra, você está pecando. Nós lemos hoje o que Paulo registrou aos Romanos, se não me engano, capítulo 3, 23. Todos pecaram, absolutamente todos pecaram, e estão afastados da glória de Deus. Mas, o segundo ponto dessa reflexão,
O constrangimento da crucificação nos trouxe a comunhão com o Pai novamente. Você sabe por que você pode dobrar os joelhos e você sentir a presença de Deus? É porque Jesus pagou o preço do pecado. Você tem noção do que é um sumo sacerdote visitar o Santo dos Santos uma vez por ano, uma única vez por ano? Era assim. Mas quando Jesus morreu e houve trevas na terra, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos a oportunidade de adentrar no Santo dos Santos, estabelecer comunhão direta com Deus, sem intermediários, e receber a porção do Espírito Santo de Deus em nós. O homem natural não compreende, mas quem conhece a palavra sabe. Valorize a cruz. O perdão não é setor público. É para quem quiser, mas não é para ser desdenhado. O constrangimento da cruz vai trazer inimigos. E eu olho para a igreja primitiva, uma igreja que queria apenas viver o Evangelho. Pregavam, morriam nas arenas comidos pelos leões. E hoje alguns vêm para a igreja escondidos. Não posta, não me marca. Não quero que o fulano que eu estou conversando saiba que eu vou à igreja. Não quero que os meus amigos saibam o que é que meu amigo vai pensar de mim. Porque agora eu creio numa cruz, vírgula, uma cruz vazia. Mas nós precisamos ir para o terceiro ponto, quando Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios. Por favor, irmão Davidson, capítulo de número 5, você pode acompanhar, versículo de número 14, ou é o 13? 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 14. O terceiro constrangimento que o Novo Testamento traz é um constrangimento diferente. Não é mais um homem sendo obrigado a carregar uma cruz, e não há mais uma cruz em um monte. O terceiro constrangimento que o Novo Testamento traz é o que Paulo fala à igreja de Corinto, ao dizer: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Terceiro ponto dessa ministração: o constrangimento do verdadeiro amor. Quem se sente amado sabe que o amor constrange às vezes. É tanto cuidado de um pai com um filho, só sendo um filho muito ignorante para não perceber. Só sendo uma esposa ou um marido muito ignorante para não ver. Mas quem ama e cuida causa um bom constrangimento. E quem sente o amor fica até querendo poupar o outro. Não faz isso não. Não precisa ir não.
Não, deixa que eu vou. Não vou. Não, pai. Briga boa. Melhor essa do que outras que tem por aí. Paulo vem falar do melhor constrangimento que alguém pode ter. Paulo diz, o amor, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15. Ele morreu por todos. Primeiro ele coloca condicional se. Agora ele faz a afirmativa. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Deixa de ser egoísta. Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra, no contexto de Paulo, constrangimento, vem do grego sineko. E ela tem vários significados. Mas eu gosto de dois, no sentido literal da palavra, que é, eu vou contextualizar, vou inserir a palavra, o amor de Cristo me agarra. Porque a palavra constranger do grego sineko significa também agarrar. Você tem noção do que é isso? Paulo estava dizendo, o amor de Cristo me abraça. Ei, está se sentindo só? Sem valor? Sem ninguém? Deixa o amor de Jesus te agarrar. Te abraçar, te conduzir, te trazer companhia verdadeira, companhia que preste, trazer comunhão com o Pai, vai trazer alguém para perto de ti que não tem interesses, porque no mundo egoísta dos nossos dias, tem pessoas que só fazem amizade com outras com viés dos interesses. O Evangelho de Jesus te agarra essa noite e não te solta nunca mais. Paulo disse, porque o amor de Jesus me agarra. E nem adianta dizer, me solta, me solta, me solta. Você pode até ir para casa dizendo, eu não quero esse amor. Mas o Espírito Santo vai rasgar a tua alma na madrugada. E o que você vai sentir... E o que você está sentindo não tem nada a ver com emocionalismo. Tem a ver com o Espírito que se move dentro de nós. E eu gosto do outro significado literal do constranger, do sineko. É ter. Então Paulo está dizendo também, porque o amor de Jesus me tem. Você tem noção do que é isso? O amor de Jesus me tem. Sabe o que é isso? Correspondência. Ou coisa ruim é amar sozinho. Não, Deus me livre. Graças a Deus que eu casei. Mas tem gente que ama sozinho, sabia? Sabia que tem gente que está namorando e o outro não está sabendo? Se alguém pega e está namorando, estou com quem? Com fulano. Ah, é? Não sabia. Nem ela não está sabendo. Tem. Só o que tem. Paulo disse assim, Jesus não vai me amar sozinho. Não dá. O amor de Jesus, ele é tão intenso, ele é tão constrangedor, que é impossível não corresponder esse amor. Por isso que eu posso dizer, irmã Alessandra, o amor de Jesus me tem. Eu estou lá, é de lá para cá e é daqui para lá. Porque o amor de Jesus constrange. Eu preciso encerrar.
o amor de Jesus essa noite te agarra. Eu te dou um conselho, não fica dizendo para ele sair de perto. Não rejeita. Você pode ir para um lado, vai para o outro. Porque o outro significado, agora no sentido figurado dessa palavra, significa dizer, o amor de Jesus me cerca. Ai, meu Deus. Você está achando que ele não sabe o que você precisa? Pois o que você precisa não é nada diante daquilo que ele quer fazer por você. A tua necessidade não é nada diante daquilo que ele pode fazer por ti. A tua ausência na tua alma que está sangrando, chorando, não é nada diante do sangue que ele derramou, literal, por você, e do que ele pode fazer. Para isso, não queira sair desse amor que sitia, porque o amor de Jesus, ele sitia. Estou sitiado, estou cercado, não vou para lado nenhum. Eu não preciso mendigar o amor de ninguém, porque eu tenho um amor que me ama, o amor verdadeiro de Jesus. Não preciso bater em porta de ninguém. Oh, me ama. Não, por quê? Porque o amor me alcançou, o amor me cercou, o amor se entregou, o amor morreu, mas ao terceiro dia o amor ressuscitou. Oh, glória, aleluia. Nós somos felizes, foi porque o amor nos alcançou. Oh, glória. Nós somos felizes em meio às tribulações, enfrentando às vezes enfermidades das mais diversas, mas nós não abandonamos a fé. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma senhora que sofre de uma síndrome, não é Alzheimer, é uma outra síndrome. E a pessoa começou a perguntar para ela sobre coisas básicas do dia. E aí, o que você almoçou hoje? Ela disse, não lembro. E o que você lanchou? Ela disse, eu não lembro. Você conhece, aí diz o nome de uma pessoa, Linda, o nome da pessoa. Você conhece Linda? Certamente alguém muito próximo a ela. Ela disse, não conheço. Você conhece Paulo? Pergunta a pessoa. Ela disse, Paulo? Eu não conheço nenhum Paulo. E a pessoa assim, e Jesus? Ela disse, Jesus é o meu amor. O amor que se entregou por mim e que vai me levar de volta para casa. Eu não estou dizendo que é regra, posso estar falando de uma exceção, porque eu também sei de casos onde irmãos que apresentaram Alzheimer mesmo, infelizmente não tem mais memória das coisas que viveram na presença de Deus. Então, eu não estou falando de regra, eu posso estar falando de uma exceção, mas que isso fique lá gravado no âmago da tua alma, que o amor se entregou por você. Se alguém te deu um fora, agradece a Deus, foi livramento. Se você estava amando sozinho, abandone, que amor sozinho é só sofrimento. É só para fazer quem veste 40, vestir 32. Quem veste 50, vestir 25. Ninguém ama sozinho. Amor tem que ser correspondido. Por isso que tem esposa cansada por aí. Se dedica. Da mesma forma, alguns maridos. Porque amor tem que ser mão dupla. Não dá para amar sozinho. E nem sentir amor sozinho. Tem que ser mão dupla. Por isso que o amor de Jesus tem que nos ter. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde seu rico e infinito amor. Fique de pé.